Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão diz: como podemos definir a atividade mineradora? Então, a gente pode citar como resposta que é uma exploração de recursos minerais, concentração de minerais e ou rochas com valor econômico. A próxima questão diz: com a retirada de minerais que geram problemas ambientais, podem apresentar quais impactos? A gente pode citar impactos hídricos, biológicos, atmosféricos e geomorfológicos. Aqui é o gabarito das outras questões para que vocês possam realizar a correção. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a agricultura e os cuidados com o meio ambiente e também um pouco sobre a agricultura sustentável. Quando a gente fala sobre a agricultura e o meio ambiente, são dois fatores que são indissociáveis, então um depende do outro para acontecer. Então, a partir do primeiro, que seria a agricultura, é que podemos aplicar as práticas no segundo. Então, através da agricultura, pode-se criar práticas onde essas práticas são realizadas ali no meio ambiente, buscando assim maximizar o potencial que a natureza tem a oferecer à população em geral. Nosso país, a gente sabe que ele é riquíssimo quando a gente fala em relação à diversidade cultural. Então, é um país diverso, sabe? Saber utilizá-la da melhor forma, essa diversidade, é um compromisso de produtores, de agrônomos e de outros profissionais que são voltados para essa relação de agricultura e meio ambiente. Então, todos têm esse compromisso de utilizar o meio ambiente e a agricultura de maneira benéfica. Nossos antepassados, eles entenderam que era possível se assentar em determinado lugar cultivando sementes, onde posteriormente essas sementes iriam dar o alimento, tá? Que seria algo essencial para várias regiões. Então, desde os nossos antepassados já se observou a utilização dessas sementes, onde a partir delas iriam surgir, né, os alimentos para as pessoas em geral. Com a troca de experiências em relação à tecnologia agrícola da época, a gente começou a observar que povos que se tornaram nômades, passaram a se fixar em um só local, ocorrendo ali um crescimento demográfico, tá? E isso causaria um aumento significativo de pessoas em um só local devido à Revolução Industrial. Com tudo isso, com a Revolução Industrial, novas ferramentas tecnológicas surgiram para, assim, ajudar e facilitar a agricultura em si. Foi então que ocorreu essa relação entre a agricultura e o meio ambiente, e isso começou a ser visto através de todo o mundo, com ações extrativistas, produções agrícolas intensivas e o desmatamento começaram a cobrar o seu preço. Então, com o surgimento da agricultura em si e o meio ambiente também, consequências passaram a surgir. Entender como é possível continuar produzindo um alimento que chega às nossas mesas e também às mesas de outros países, ao qual o Brasil exporta esses alimentos, sem degradar o meio ambiente, tornou-se uma regra entre produtores agrícolas. Então, para se cultivar, o Brasil em si, os agricultores, passaram a ter um olhar diferenciado em relação à produção, o ato de plantar e o cuidado que se devia ter com a terra, com o solo. Principalmente porque não apenas
no cuidado à natureza, né? Tem que não só apenas o cuidado da natureza, mas também no aumento da produtividade e nas práticas que são adotadas ali naquele meio onde está sendo realizado ali o processo de agricultura. Hoje em dia, né, atualmente, já nos primeiros anos iniciais escolares, a gente observa que as crianças aprendem muito sobre o meio ambiente. Então, a importância como se preservar um ambiente, o fato de não poluir rios, não jogar lixo no chão, separar resíduos orgânicos dos recicláveis, né, na sua própria casa, evitar o uso de poluentes. A gente observa que são práticas cotidianas que as crianças vão aprendendo ao longo da sua vida. Mas a gente visualiza pouquíssimo o ensino em relação a essas crianças sobre a agricultura em si, sobre a conscientização de como se deve usar o solo, tá? Não ocasionando a sua degradação. Atualmente, todos sabem, né? Se a gente for fazer uma análise, a gente vai perceber que todos sabem da importância que tem essa relação do meio ambiente com a agricultura, tá? Então, a busca de técnicas que não apenas evitem o problema causado na fauna e na flora, no solo, na atmosfera, em mananciais, mas que essas técnicas, elas contribuem também para a ampliação de novas possibilidades agrícolas. Então, tem que ocorrer uma junção entre como realizar técnicas, né, para melhorar cada vez mais a agricultura, mas também visando fazer com que aquele solo ele se mantenha sempre fértil. Então, para finalizar, se a gente entender que a agricultura ela depende exclusivamente do meio ambiente para ocorrer, então as nossas práticas serão concretas para a preservação da natureza. Então, se a gente entender que para ocorrer a agricultura a gente tem que cuidar do meio ambiente, a gente vai observar que ao cultivar a gente vai ter um melhor resultado quando a gente cuida bem do meio ambiente. Até a próxima aula.